Eu fui na Síria lá durante a guerra. Você estava lá dormindo, daqui a pouco... Caramba, uma bomba. A minha vida acabou influenciando no roteiro do filme. A criatividade, ela é a chave de muita coisa. Colocar no mundo mesmo o que você quer fazer, porque o tempo passa. Pessoas que dão palpites. Desenha aí o símbolo do coxa. E daí eu tava ali pensando, o que eu vou escrever na minha dissertação? Eu sei que hoje eu tô aqui, mas eu sei que existe aquelas pessoas em situação de guerra. Eu falei, pega meu celular, porque eu tive uma ideia e eu preciso anotar essa ideia em algum lugar agora. Quem são vocês na fila do pão? Eu não vou falar muito, porque eu não vou dar spoiler. E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao nosso Mesa Amarela, nosso podcast aqui da Diretoria de Identidade, aqui da PUC. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje, e parafraseando o nosso convidado, eu quero dizer que talento tem mais a ver com você fazer aquilo que você gosta de fazer. Salve, salve, gente boa! No episódio de hoje... Bom, eu sou a Adriele, né? E no episódio de hoje, eu sou a pessoa que facilmente pode passar uma vergonha porque andou por aí contemplando, viajando nas pinturas urbanas. E para compor a nossa mesa de hoje, a gente tem dois convidados muito especiais. Vou começar apresentando nossa estudante, Ana Paula, que daqui para frente vai ser só Ana, que é 3 vezes filha da casa, do design, da filosofia, né, na graduação, e também mestrando em filosofia. É pouca coisa, né? Nossa! E ela já falou que esse ano quer começar o doutorado ainda. Olha aí. E o nosso convidado de hoje, o Rimon Guimarães, seja muito bem-vindo. O Rimon, ele é curitibano raiz, é multiartista, pintor, músico, cantor, ator agora, né? Também. Tem algumas aventuras. E, assim, um viajante do mundo, né? Porque tem obras dele espalhadas por aí. Mundo afora. E para a gente começar, né, o nosso bate-papo, para dar as boas-vindas, a gente escolheu assim, fácil, né? Uns objetos bem fáceis para começar a nossa brincadeira. Hoje, realmente, nós nos superamos. Para quem acompanha, eu quero deixar registrado, a gente já comentou isso daqui com os nossos convidados, né? Que a Laura está se superando a cada dia na escolha dos objetos de apresentação. Bom, nós temos esse pequeno quadro no qual nós escolhemos alguns objetos aleatórios e hoje a gente vai colocar assim, um pingo a mais de aleatoriedade. Foi ali no banheiro, tirou um chuveiro. Então, nós selecionamos alguns objetos e a ideia é que, a partir deles, vocês possam livremente se apresentar e falar um pouquinho de vocês. Bom, os objetos que nós temos hoje, né? Nós temos um trem de brinquedo, muito colorido. Temos um CD. Será que os nossos estudantes de geração vai saber o que é um CD? Temos um CD, algumas peças de dominó e um chuveiro, o objeto mais estranho e aleatório dessa mesa hoje. Então, fiquem à vontade, começando pelo Rimon. Qual objeto você vai usar para se apresentar? Eu poderia escolher uns 3 desses objetos, mas eu vou no CD, que eu acho que é mais fácil para mim. Eu tive muito CD quando era criança, adolescente ali, então acho que é um bom objeto para escolher. Hoje a gente já quase não consegue botar para tocar isso aí, né? Olha aí, os computadores já não vêm mais. Acabou de entregar a idade, né? Ele acabou de se entregar. Eu posso falar porque eu tenho quase a mesma idade que ele, então eu posso falar. E aí, Ana? Por incrível que pareça, eu vou ficar com chuveiro. O chuveiro, eu faço questão de ficar com o chuveiro, porque esse foi... Por quê? Porque quando, enfim, o banho para mim é um momento de contemplação, de onde vem ideias. E uma história engraçada, assim, que aconteceu, que às vezes eu fico, ai, meu Deus, minha cabeça, né? Minha cabeça ferve, né? Então, eu sempre estou pensando em coisas, sempre quero fazer coisas, sempre estou, né? E daí eu estava ali pensando, o que eu vou escrever na minha dissertação, porque eu preciso escrever. E aí eu estava tomando banho, e daí eu comecei a gritar no banheiro, chamando minha namorada. Eu falei, pega meu celular, porque eu tive uma ideia e eu preciso anotar essa ideia em algum lugar agora. E eu vou falando, você vai gravando áudio e depois eu vejo, depois eu anoto para não esquecer. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí ele foi lá, pegou meu celular e daí eu lá no banho
e falando tudo que me veio na cabeça, assim, para eu conseguir escrever a minha dissertação. E daí, tipo, eram umas ideias que eram muito boas na minha cabeça. Eram muito boas, então isso me representa porque minha cabeça muito ferve, assim. Só que ao mesmo tempo que isso é legal, eu preciso anotar para tentar acompanhar. A cabeça ferve, a memória às vezes não ajuda. Exatamente. Então, eu acho que isso me representa porque, né, eu tô de boa fazendo qualquer coisa e daí, tipo, eu tenho uma ideia, tenho um estalo, assim, eu preciso anotar, senão não rola. Daí eu peguei e pedi para gravar. E tem esse áudio ainda? Tem. É o áudio chuveiro. Tem, existe esse áudio. Porque é uma recordação também. É uma recordação. Né? Aí eu tenho, né, o grupo comigo mesma, daí eu só mando sim. lá e daí depois eu E me pode vejo. falar o nome desse grupo? Como é o nome do seu grupo com você mesma? Ana eu. Olha aí. O meu é Você é Doida Demais. Aleatoriedades. Porque... Tem. Eu não tenho Não grupo tem. comigo mesmo. Tem que fazer agora, uma boa ideia. E no final não falei nenhuma história, né? Eu só falei do CD. Conta pra nós. Mas eu sempre tive aqueles cases que tem vários CDs e tal. E eu escutei muito hip hop, na verdade, eu comecei a sacar sobre o hip hop através do CD, né? Hoje em dia a galera vê no YouTube, vê nos Spotify, nos streams. E eu tinha muitos CDs, tem até hoje esse case. E eu também já lancei um CD já. E não foi tão antigamente. Em 2016, eu lancei um EPzinho que ele só rolou em CD e tá só no YouTube e CD, não tá nas plataformas de streaming. E foi muito louco vender, né, o CD, fazer esse lance de passar para frente a música de uma forma diferente, né? E ele se chama Caburé. Quem quiser procurar aí no YouTube, tá lá ainda. Tem 3 faixas. E é isso. Eu vendi bastante, acabei vendendo bastante desses CDs em Fortaleza. A galera gostou muito. Ai, e daí legal. já estavam pedindo... Pô, você tem ainda esse CD e tal? E eu fui vendendo enquanto eu estava participando de um festival de pintura lá. E é isso. No Ceará, o meu CD tá lá. Tá lá. Tá bombado Tá rodando, lá. tá rodando. Espero que esteja rodando ainda, né? Não sei. É uma mídia mais descartável, né? Que a gente vê, assim. Mas o meu sonho é ter um vinil. Vinil com as minhas músicas aí. E tem alguma produção ainda, assim, né? Eu vejo alguns artistas que fazem questão de ter nessa plataforma, assim, que é uma outra forma de sentir a música, Total. assim. Né? Eu tenho alguns vinis em casa e gosto muito pelo formato também da arte, né? A arte capa e contra capa é grande. Nos aplicativos no celular você vê uma imagem, né, ali, centímetros, milímetros, e daí você tem toda a experiência do disco, escuta a música, fica olhando o encarte. Estética. Também. Pra mim, eu sempre gostei do charme do vinil, é o chiadinho. O chiadinho também pra mim rola tinha aquele... um charme, um negocinho. Legal. Bom, então pra gente, né, a partir dessas histórias de vocês, a gente começa a conhecer quem são vocês na fila do pão. Eu vou trazer a sua infame ontem, que você falou. Quem são vocês lá na fila para pegar a vina, para montar seu cachorro quente? Eles vão pegar referências curitibanas. Quem chega aqui para descobrir o que é isso, olha, já passa um aperto, viu? Mas, Rimão, vamos começar por você. Quem é você nesse mundão aí? Como é que é a sua história? Então, é difícil, né? Eu tentar resumir, assim, quem sou eu. Eu prefiro que as outras pessoas falem, assim, né? Olhando de longe. Mas, sei lá, eu sou talvez um ser humano inquieto que está aproveitando do tempo de vida para se expressar em várias formas, né? Tipo, então, eu acho que tem isso, né? A gente está aqui nesse espaço-tempo, tem acesso a várias coisas, então acho que eu estou tentando aproveitar disso. E eu acho que ainda não aproveito 100%, tem que fazer mais coisa ainda, eu acho que é isso aí, é um bom start. Eu sou o cara na fila do pão que está esperando chegar a minha vez ainda, está ali com fome, com vontade, assim. Aquele que vai assim, daí já entra de novo, né? Já vai aprender uma outra coisa para saber uma Total. outra coisa. E você, Ana? Filosofia, design, explica pra gente isso. Quem é a Ana? Todo mundo curitibano aqui, para vocês saberem, só eu que sou descontextualizada, infiltrada.
Tá, então, bom, eu sou a Ana, né? Eu sou estudante aqui da PUC. E a minha história da PUC não começou hoje, né? Meus pais eram colaboradores aqui dos maristas e tal. E eu sempre vinha para cá, não entendia. Então, tipo, estudar aqui, eu sempre comento que é um sonho não só meu, né? De fazer uma faculdade, de entrar no ensino superior, mas dos meus pais também, né? Porque o meu pai... Uma vez que a gente veio aqui numa festinha, ele falou que eu queria muito que eu estudasse aqui. Eu não sabia o que era, não entendia, né? Eu falei, tá bom, ok. E eu consegui, né? Então, essa é a minha vida acadêmica. Então, fiz filosofia aqui, fiz design, me formei ano passado aqui também. Legal. E agora eu estou fazendo mestrado. Quero ver se eu no doutorado, quero continuar. E eu gosto bastante de estudar, eu gosto bastante, né, como eu estava falando do exemplo do chuveiro ali, minha cabeça ferve muito, então eu sempre estou buscando coisas assim. Agora eu estou também me envolvendo bastante com robótica, que é meio aleatório, mas é uma tendência, né, tecnologia e tal, então estou trabalhando numa escola com isso, então eu acho que é mais uma coisa assim para eu querer fazer, assim, sabe? Legal. E eu acho que é isso, né? Por enquanto Por enquanto. Temos aqui espíritos inquietos. Espíritos inquietos. Temos aqui, né? Essa é a nossa fila. Nossa fila é essa. Irmão, a gente tá brincando bastante com essa coisa de curitibanos e tal. E daí uma pergunta que quando a gente começou a pesquisar sobre o teu trabalho, a gente ficou aqui. E daí também a Ana vai... enriquecer o nosso papo também trazendo a experiência dela do design, mas assim, você acha que a gente pode falar de uma brasilidade curitibana? E eu pergunto isso porque toda vez que eu penso assim em uma estética brasileira, nas influências, parece assim que tudo que é da nossa cultura, tudo que é nosso, vem de um eixo mais norte e nordeste. E que os outros eixos ficam meio contaminados por uma mentalidade mais de um consumo de países estrangeiros, né? E só que quando eu fui ver o teu trabalho, eu falei, cara, olha aqui o que a gente tem aqui, né? Então, eu queria que você partilhasse com a gente um pouquinho como que você percebe isso, se nós temos uma brasilidade curitibana, como que você percebe? Eu acho que temos, sim, né? Afinal, a gente está dentro do Brasil e nos atravessa isso, né? De estar aqui. Eu acho que a gente tem, só que é suprimida realmente, assim, né? Com o eurocentrismo, essa ideia também dos Estados Unidos ser uma potência cultural e tal. A gente é muito influenciado. Mas, né, tem as culturas originárias daqui que são super fortes, assim, né? É uma terra indígena, os povos guaranis ocupavam aqui bastante, então tem muito dessa coisa, por exemplo, o pinhão, né, que a gente ergue tanto como um símbolo de Curitiba, é indígena, veio disso, né? Então, também tem a cultura caiçara, o fandango, várias coisas que são daqui realmente. Eu acho que existe, mas é realmente suprimida e o curitibano tem um pouco de vergonha disso, né? Então eu acho que falta assumir essas nossas raízes, né, daqui, assim. Mas existe e me influencia muito, assim. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, assim, como que você foi bebendo disso e foi trazendo isso para o teu trabalho, assim? Eu não sei, na verdade. Acho que foi meio natural, assim, foi acontecendo naturalmente, assim. Eu sempre prestei muita atenção nas culturas originárias, assim, né, que eu chamo de essenciais, assim, né, que é realmente a essência da arte, porque não existia um conceito de história da arte antes deles, né? Eles são a própria arte em si nascendo ali. Então, eu sempre senti também a minha produção, quando eu comecei a desenhar, criança, adolescente, que era isso, era uma produção mais sem estar influenciada com coisas externas. Era só a expressão em si pura, era a vontade de se expressar de alguma forma, de fazer um desenho. E eu me identifiquei com isso nas culturas de origem, né? Assim, então, comecei a pesquisar mais e ver sobre essas culturas não só aqui, mas também no mundo inteiro, e essas conexões que existem, né? Você vê artes que chamam primitivas e eu chamo de essencial, elas são parecidas, elas se conectam, né?
mesmo sendo na África, no continente africano, quanto no continente asiático, tanto na Europa também, quanto aqui. Tem um ponto de conexão de todos, né? Que no final é assim, a gente está aqui nesse planeta, somos humanos, estamos sofrendo as mesmas influências físicas, né? Por exemplo, a gravidade é para todo mundo, o céu existe para todo mundo, o sol está lá. Então, a partir dessas coisas, a gente se expressa de alguma forma e consegue se conectar como, né, uma cultura global, né? Então, eu me identifiquei através disso, assim. E foi natural, assim, esse processo? Foi natural. Quando eu vi, já estava ali fazendo, daí eu fui olhando outras coisas. Legal. E daí depois, né, assim, da adolescência, que eu fui começando a pesquisar coisas fora disso, assim, né, a ver que existe uma história da arte, existe todo um caminho que aconteceu. E também entender que a história da arte contada é uma coisa, e a história da arte que você pesquisa por si só é muito mais ampla, né? Existe muito mais coisa que a gente tem que saber, eu acho, assim. Acho que é bom saber e que nos negam, né? Então, depois eu fui buscando e encontrando também identificações na história da arte, mas não na história que é contada, assim, para todo mundo, assim, né? Mais autônomo nessa pesquisa. E bebendo de outras fontes, né? Sim. Às vezes bebendo da fonte em que, por exemplo, os europeus beberam, assim, né? Porque existe muito esse lance, é Picasso, é Matisse, é Van Gogh, mas muita gente não sabe que, por exemplo, Van Gogh tinha uma coleção de arte oriental, de arte japonesa, então ele se influenciava muito disso. Então eu vou lá na arte japonesa, no começo das primeiras artes japonesas também, olhar e ver, nossa, que da hora, o Van Gogh veio daqui também, né? Então é legal saber que nada nasce assim do nada, né? Tipo, então é legal ver a fonte da sua fonte, né? Muito legal. Buscar, sempre tem mais profundo. Alguém que veio né? antes. E para você, Ana, como é que, pensando no design, assim, e na arte, hoje a arte passa pela tua vida de alguma maneira? Você pratica alguma? Você aprecia alguma? Sim, gosto bastante. E o design, ele bebe muito dessa fonte, né? De arte e tal. E eu sempre gostei, eu até tentei aprender a desenhar. Mas não é para mim. Talvez eu tenha que, né, ter um tempo maior para me dedicar, né? Porque é uma habilidade, isso a gente desenvolve, né? Mas eu gosto muito, assim, eu sempre gostei de arte de rua, né? Porque, enfim, eu tive amigos que grafitavam e tal, não conseguia aprender também, tentei, mas não consegui. E sempre me interessei disso. E, inclusive, o meu primeiro trabalho acadêmico na filosofia, lá em 2014, foi sobre arte de rua, porque eu queria estudar sobre estética, queria estudar sobre arte de rua, essa representatividade, essa representação também, né, que a gente tem e que muitas vezes não é valorizada, né? E isso nos representa de alguma maneira, isso representa um povo, isso representa uma ideia, isso, enfim, vai longe, né? Então comecei a me interessar por isso e escrevi um artigo, né, para isso. Eu entrei em contato com o pessoal do Rio de Janeiro, que eles estudavam arte de rua também para, né, aumentar meu repertório. E no design eu consegui dar um outro sentido nisso, assim, né? Então na filosofia eu estava mais na parte teórica ali e tal, e no design eu consegui colocar em prática algumas coisas. Então eu mesma não me achava uma pessoa criativa. Eu não sou criativa. E daí, quando eu decidi fazer design, eu falei, nossa, eu vou passar vergonha, porque eu não sei desenhar, porque eu não sei fazer nada e tal. Mas eu aprendi que, né, isso é habilidade. Desenhar é outro caso, né? Eu só admiro, né, as pessoas que desenham. Mas eu consigo me expressar de uma outra maneira, assim, né? Então, eu sempre gostei muito de fotografia também. Então, eu lembro que se tivesse uma câmera de fotografia aqui, já ia ser mais fácil para mim também. Fica a dica para mim aí para fumar um negócio. Eu lembro que a gente tinha aquelas analógicas, né, de filme e tal, em casa, e os filmes eram caros, né? Então não tinha igual aqui, né? Qualquer coisa você tira foto. E eu ficava pedindo pro meu pai, enchendo o saco do meu pai para ele ficar tirando foto de mim assim o tempo todo, porque eu gostava muito de foto.
Aí eu tive as câmeras digitais, né, e tal. E daí eu fiz fotografia também. Eu fiz um semestre de técnico em fotografia. Não bastasse. Eu fiz, mas eu não gostei. Enfim, acho que não rolou. E daí eu fiz um curso só, mais básico, assim, para eu ter uma noção melhor. Tive uma câmera profissional, então eu começava a tirar as fotos. Só que a fotografia, para mim, ela não rolou como algo profissional. Então, ela é um hobby. Uhum. E eu busquei durante muito tempo esse meu hobby e eu vi que é a fotografia. Então, eu estou querendo comprar uma câmera de novo para eu registrar, editar. Eu gosto muito de editar as fotos também. Então, eu com 12 anos aprendi a mexer no Photoshop, assim, legal. sozinha no YouTube, né? Que não era metade. Não vou me expor muito aqui a idade, né? Não era metade do que era, mas mais ou menos. é. Assim, do que Não, mas a pessoa falou das máquinas fotográficas analógicas. Analógica, Depois ela das digitais. Você já se entregou, Eu né? entreguei, né? Poxa vida. Mas então... eu quero voltar com isso, assim, porque eu gosto muito de arte e para mim, eu acho que a fotografia é como eu posso me expressar. Tenho lá tintas de aquarela, né, e tal, que eu tento aquarelar também. Está um pouquinho parado devido à correria, mas eu tento... Eu vou tentando. Eu vou tentando, mas a fotografia é o que tem um espaço especial, assim, no meu coração, porque eu gosto muito. Ai, que legal. Eu acho que a Ana traz essa fala sobre o urbano, assim, que é interessante quando a gente conversava ontem, assim, né? E numa das entrevistas você fala sobre o espaço da rua não ser um espaço só para se passar, né? Mas também para se estar e tal. Como que é, assim, para você essa construção, para vocês, até nas pesquisas que fizeram, assim, em que momento que a gente meio que rompe com o espaço da rua ser para se estar e não só para passar, assim? Será que existe um momento assim que a gente achou que é um perigo ficar aqui, ou que a gente, talvez a Adri até trazia na reflexão dela, a gente está dentro dos nossos carros, né, e passa muito rápido, às vezes no ônibus a gente não consegue admirar esse espaço. E aí ela comentou que quando ela começou a andar a pé ou de ônibus, teve uma outra perspectiva, né? Na pandemia, eu andava de moto, então tinha a velocidade, o meu medo por estar de moto, e a rua era um espaço muito agressivo para mim, pelo trânsito. E quando eu passei a andar a pé, de ônibus, de bicicleta, eu comecei a perceber o tempo passando de uma forma diferente, a minha fruição com o ambiente, com aquilo que eu via, passou a ser outra. E daí a gente conversava sobre a importância da arte de rua, da arte nos prédios, porque daí você estabelece uma outra relação com o espaço, né? E daí a gente queria ouvir um pouquinho de vocês. O Rimon tem muitos murais espalhados aí pela cidade, né? Como que você se prepara para isso, percebe isso? Quais os feedbacks que você escuta sobre isso, né? A arte de rua, para mim, assim, eu comecei a pintar na rua, eu acho que assim, venho ali da infância e adolescência, de eu descobrir também o meu espaço de território, né? Moro com os meus pais, meus irmãos aqui, tem ali uma galerinha do bairro e tal. E existe outros bairros também, existe o centro da cidade. Eu acho que foi um lance de descobrir realmente lugares no mapa, abrindo o mapa na minha vida, assim, né? Pô, além disso, além da minha casa, daí, além do meu bairro, além da minha cidade, e vai assim até outro planeta. Mas foi nessa descoberta. Então eu comecei assim meio que como pintar onde eu estava ali, no meu bairro. Comecei a fazer as primeiras intervenções urbanas e tal, com os meus amigos ali. E daí depois com uma bicicleta, que eu tinha minha bicicleta, eu pude ir até o centro. Daí, nossa, o centro, que da hora, um monte de prédio, um monte de gente. Legal, vou colar um lambi-lambi lá. Daí, pá, já tipo, tem esse território, o centro. E daí, indo cada vez mais longe, aonde eu ia descobrindo que existia, eu ia colando um lambi-lambi, uma coisa... Porque eu comecei colando lambi-lambi, né? Que eu desenhava no papel, tirava xerox, e daí fazia várias cópias com cola, às vezes cola branca ou cola de farinha, que tem uma receita aí.
eu ia colando em vários lugares. Então, ali também eu ia marcando os pontos na cidade onde eu já vi, onde eu já estive, onde eu conhecia. Então, foi uma consciência de espaço também, né? De se ver assim como um ser além da minha casa, além do meu bairro. E até hoje, que já é mais complexo, né? Já conheço bem, né? Passei por, né, 33 países. Sim. Então, também, na verdade, hoje continua assim também. Cada país eu gosto de fazer uma arte ali e saber que eu já estive ali. Mas essa sensação de se apropriar da rua, eu acho que ela é muito oprimida pela sociedade mesmo. É uma coisa social, né? Da gente não usar a rua como um espaço nosso, realmente, né? Assim, é hostil, né? A rua muitas vezes é hostil. O trânsito, igual você falou, você sair de moto, é uma loucura, né? Então, A realmente... violência, né? A gente vai ficando... a violência... Tá lá marcando, olhando lá. com o celular, não sei o quê. Quem que fica na rua de bobeira, assim, né? Não, é poucas pessoas que ficam assim, né? Às vezes é um morador de rua que está ali, né, nessa condição, mas é que ele não tem escolha, ele está ali, assim. Mas as pessoas sempre passam correndo para ir para o trabalho, com a cabeça em outro lugar. E esquece que aquilo é um lugar realmente de vivência, né? Que dá para você, sei lá, sentar na praça, conversar com uma pessoa. Então, para mim, quando eu comecei a pintar na rua, é muito legal que as pessoas começavam a interagir comigo também, assim, né? Então, a pessoa, o que você está desenhando? Já quer saber antes de terminar. Eu falo, não, calma aí, estou começando aqui, você vai ver. Também tenho essa coisa de não entregar as coisas já direto para a pessoa. Pessoas que dão palpites. Desenha aí o símbolo do coxa. Beleza, coxa, massa, mas o meu trabalho não é sobre isso e tal. E daí começa um diálogo, começa alguma coisa, né? Teve também pessoas que já falaram: por favor, desenha um gatinho aí para mim, porque eu gosto de gatos, eu passo aqui direto, eu sou mãe de vários gatinhos. Seria muito legal se você desenhasse. Isso aconteceu em Minsk, né, em Belarus, que é do lado da Rússia ali. Tinha uma senhorinha que sempre passava no mural e ela falou: dava para fazer um gatinho e tal, não sei o quê. E ela passava sempre tristinha, assim. Eu falei, vou fazer, né, também. Eu acho que tem o lance da arte, se coloca muito como uma coisa ultra especial, intocável. Né, o artista, é só a ideia dele e as outras pessoas não podem dar palpite. Palpite pode dar, não sei se eu vou acatar, mas dar palpite fica à vontade, né? E daí eu fiz um gatinho assim, e daí ela passava lá com o sorrisão e agradeceu muito. Então essas coisas não tem preço, né? É um pequeno ato que eu fiz ali que mudou a vida ali da pessoa quando ela passa direto ali e traz uma afetividade, né, para o lugar urbano. Não é realmente só um lugar que ela estava passando ali, voltando das compras. Não, ela já tem ali um cara do Brasil. Conversei com ele fez para mim, já conta para as amigas, já é outra. E o Brasil para ela passou a ter um rosto, né? Total. Rosto, uma história. Se materializar e fazer parte da vida dela ali, né? Sim. Mas tem uma palavra que o Ramon falou que eu acho que é bem interessante para a gente falar sobre essa questão da arte na rua, né? Que é a afetividade num espaço que por vezes é duro, né? É carregado, Sisudo, pesado, né? E daí eu queria também perguntar para a Ana, assim, como que nas suas pesquisas você viu isso da afetividade, da fruição com a arte de rua? Então, isso que o Ramon falou de você sair do teu grupinho ali, né? Do teu seu espaço. Do seu espaço e explorando outros espaços, aconteceu bem similar comigo. Então, eu, né, nasci no Sítio Cercado, fiquei lá praticamente minha vida inteira, né? Me mudei na pandemia. E quando eu comecei a ir para o centro, principalmente sozinha, eu falei, nossa, existe outras coisas além do Sítio Cercado, porque o Sítio Cercado já estava saturado, já andava tudo, já andava, batia a perna com a minha amiga, já conhecia tudo, né? E existem outras coisas, e como isso sempre me chamou atenção, porque eu sempre tive amigos que grafitavam, né, e eram envolvidos na arte de rua, isso começou a me chamar atenção. E quando eu fui para o centro, que eu vi esses espaços também, que, tipo, sabe, coisas que eu nunca tinha visto, prédios altos com artes
lá em cima. Eu ficava tipo, meu Deus, como que consegue? Como que essa pessoa como que pintou? E eu fui identificando esse lugar de apropriação, de entender que você também faz parte disso. E que muitas vezes a gente não se dá conta devido à correria. Então, tem que ir para o trabalho, tem que entregar isso, está atrasado, e sai correndo, e pega ônibus, pega 3 ônibus para ir para o trabalho, demora 2 horas para chegar, 2 horas para voltar. Quando você está no caminho de volta, você só quer encontrar aquele lugarzinho esperando no ônibus, tranquilo, para você descansar um pouco a mente, né? E a gente acaba não percebendo que a gente faz parte da cidade. E quando eu comecei a explorar também isso, e entender que eu não faço parte só dessa cidade, que as pessoas, né, não fazem parte só dessa cidade, mas fazem parte do mundo, eu comecei a valorizar ainda mais a questão da arte, principalmente a arte de rua, porque, enfim, tem os preconceitos, que eu acho que você é até melhor do que eu para falar sobre isso, mas tem os preconceitos, tem os desafios ali, muitas vezes é muito desmerecido, a pessoa nem conhece, nem sabe o que vai ser, e já está tipo, é errado, é isso, é aquilo, e tipo, não, faz parte da rua, faz parte da nossa história, e faz parte da nossa cidade, faz parte da onde a gente vive, né? E essa questão da afetividade, assim, dentro da arte, ela é muito subjetiva, né? Então, a gente trabalha, quando a gente estuda um pouco de estética e tal, a gente discute o belo, e o belo, ele está envolvido na afetividade, né? Porque tem coisa que eu vou ver uma arte e aquilo me incomoda, aquilo, né, para mim não faz sentido, e eu vou falar que aquilo é ruim, né? Mas quando entra no campo da afetividade, que você contempla, que você se sente representado, assim, de alguma maneira, e isso né, tá em algum lugarzinho ali do emocional, do coração, você não consegue explicar o porquê que aquilo é belo para você. Teve uma vez que eu estava assistindo, acho, uma palestra de uma... eu não lembro se foi um professor... Eu não lembro a situação exatamente agora. Mas era uma menina que ela falou que, tipo, que perguntaram para ela por que ela começou a gostar de arte. Ela era uma artista urbana, né, artista de rua. E ela falou que simplesmente ela foi, acho que no museu, e ela viu tipo uma obra de arte abstrata, assim, enorme, de um paredão enorme. E ela simplesmente ficou sentada lá durante horas e ficou olhando aquilo e ela falou que passou um filme na cabeça dela, e ela, tipo, aquilo virou uma chavinha na cabeça dela, e ela começou a se dedicar muito mais à arte, e ela virou uma artista, assim, sabe? E eu acho que é isso que acontece quando a gente consegue prestar atenção na arte, assim, sabe? A gente vê aquilo e a gente, tipo, dá uma viradinha de chave, que aquilo entra no campo afetivo e muda muitas vezes a nossa vida. No meu caso, foi a arte que foi apagada. Foram 2 artes que foram apagadas aqui de Curitiba. Que uma era foi apagada por uma propaganda política lá no centro, e a outra foi daquele mural que tinha de um filme do Jack. Recente, né? Aquilo, assim, para mim, quando eu vi, assim, eu fiquei, assim, sem reação. Porque aquilo eu acho que foi o primeiro mural grandão que eu vi. E toda vez que eu passava ali, que eu fazia curso ali perto, eu sempre passava, eu sempre ficava olhando. Eu esperava o ônibus... Desculpa. Eu esperava o ônibus ali, eu sempre ficava olhando, tipo, cara... É lindo, é maravilhoso. Então, essa sensação que essa menina teve, que eu fiquei sabendo, assim, que me falou, acho que foi um professor que trouxe, aconteceu comigo nesse painel, que infelizmente não existe mais, né? Que é cíclico também, então a arte de rua, ela é, né, infelizmente às vezes não dura para sempre. É um ponto interessante. É um ponto, né, que tipo, você fez, às vezes você vai passar daqui 2 anos, 3 anos, não existe mais. Mas aquilo para mim foi... me afetou. Porque entrou no aspecto afetivo ali, porque eu tinha... Porque a minha vida estava ali, né, de alguma maneira, representada de alguma maneira. Porque eu era adolescente, fazia curso de menor aprendiz, pegava ônibus ali e eu ficava olhando aquilo. E, né, estava começando no mercado de trabalho, então realmente... só trabalho, sem diversão, né, para de algum bom. Então, tipo, sabe, foi todo... Deu certo, assim, pra mim. Sim. E, tipo, agora não existe mais. É só lembrança e fotos que eu tenho. Bom, pensando nessa linha que a Ana trouxe, a gente pode dizer que o muralista, o grafiteiro, ele é um artista desapegado, porque, diferente de um artista nos moldes tradicional, que vai colocar, que vai ter uma luz específica para não desbotar,
Não, o seu mural vai sofrer a ação do tempo. Eu vi um vídeo seu no qual você retornava para a Bélgica, num lugar que você havia feito uma pintura, e você fazia uma outra pintura. E eu imagino que você também tenha feito alguns retoques na pintura original, né, para fazer uma manutenção. Então, como que fica esse... Eu esse sou apego. muito apegada com o que eu crio. Como que você trabalha isso enquanto artista? Como que fica isso para você? Eu acho que, em essência, né, se você está fazendo arte na rua, você já tem que estar preparado para esse lance do efêmero, né, que vai sumir, que pode sofrer, além da ação do tempo, ação humana de outras pessoas e tal. Você tem que ser desapegado mesmo. E eu acho que o antídoto para isso é fazer um monte. Agora eu entendi. Esse é um bom antídoto. Lá o menino que saía de bicicleta, colando os Faz lambilândia, vários. agora tá aí pelo mundo. tiver Agora mais essa, entendi. tem um. Agora entendi a lógica. Eu acho que assim, é claro que a gente quer passar e sempre ver lá a obra intacta, bonitinha, com as cores. Mas eu acho que é também sobre a vida. A vida é assim, né? Nada é para sempre. Mesmo que também suma a arte ali, ela vai ficar na mente das pessoas, igual marcou a Ana ali, né? Marcou, tá ali, não foi apagado. Ela acessa na mente dela, consegue lembrar da frase, das cores, do personagem que está ali. Então, de certa forma, faz parte da história das pessoas e vai se manter, de alguma forma, mesmo que não seja física, nesse mundo, na história mesmo, assim. Então, é isso. Acho que acontece, é igual a vida. Acho que não tem jeito. Até as obras de arte que estão em museus estão sujeitas a isso também, sabe? Guerras que passam, ativistas que jogam coisas, enfim. É difícil, não dá para... A gente tenta preservar, né, tal, mas, sei lá, daí vem o tsunami, vem a natureza. Sim. Então, acho que a gente também... isso passa para a vida e saber lidar com a efemeridade da vida também, assim. Levarei Vamos trabalhar isso aí, né? Levarei essa Trabalhar lição isso para a minha aí. vida. Vou refletir isso depois na terapia. Né? Mas falando sobre essa coisa de fazer um monte, né? Para a gente poder ter várias referências, você falou, né, sobre as suas viagens e conhecer outros países. Como que é, assim, como foi talvez a primeira vez que você, vou conhecer um outro país, levar minha arte para em alguns... outras reportagens, você fala sobre isso, assim, é interessante você ir apresentar, né, a tua arte para outros povos e tal, e aí ter o rosto do Brasil ali, né, na tua arte também, é o seu e da onde você vem, né, da sua terra, e o que você aprende, assim, nessas andanças aí, que isso também te respinga, né, na tua arte. Sim, essas muito. andanças. Eu acho que é a experiência de vida, né? De cultura. Você tem um choque cultural, é muito bom, na verdade, que você vê além do seu lugar ali. É a mesma ideia do bairro ali, né? Que você só está ali quando você vê, só que em questão macro e com outras culturas totalmente diferentes, outros povos, outras estéticas. Então, acho que só acrescenta mais no meu trabalho, assim, né? Assim, e na minha vida também, como pessoa, né? Eu acho que eu tenho um lance que eu digo que arte e vida não dá para separar, né? Trabalho e vida também. Você não vai deixar de viver para trabalhar. Você está trabalhando, você está vivendo, você está respirando de alguma forma. É parte da sua vida. Então, eu acho que me enriqueceu muito como pessoa e também influenciou muito as minhas obras, assim, e me colocou assim, eu fui na Síria lá durante a guerra, por exemplo, então eu sei que hoje eu estou aqui, mas eu sei que existe aquelas pessoas em situação de guerra, então também consigo me colocar ali, né, como me colocar e me sensibilizar através do que eu vivi ali, então é isso, é difícil explicar o que eu aprendi. Aprendi muitas coisas. Acho que tudo que eu sou hoje passa por isso também, assim. E pretendo fazer mais, né? Tem aí muitos outros países para visitar. Acho que quase 200 países.
né? Não sei, vocês sabem quantos países Não tem sei. no planeta? A gente tem que dar Acho de que é presente tipo pra ele isso. aquele de raspar. Tá por aí, aquele, é. um quadro que você vai raspando, assim, ó. os É, países Eu que você comprei já um desse. visitou. É bem legal. Ah, você Isso já é tá legal, na também frente, preciso já preciso tá na também frente. disso. Então é isso, né? 33 países, então tem muito mais coisa para aprender. E eu acho que também tem o lance de tempo e de vivência. Às vezes você passa uma semana, você não consegue absorver realmente o que é aquela cultura, né? Mas daí você fica um mês, você faz um trabalho lá, você já vê como que é a vida das pessoas, assim, né? O dia a dia, onde que a pessoa vai lá comprar comida, enfim. Os lugares que as pessoas vão, quando você passa também daquela superfície de turista, assim. E eu acho que na arte urbana, isso... Na arte em geral, assim, mas mais na arte urbana, traz um aprofundamento, né? Quando você está ali pintando, daí as pessoas já vê, pô, esse cara não está aqui só para tirar foto ou só para aproveitar da nossa cultura aqui e não dá nada em troca. Então, você já deixa também... Você doa uma arte ali para a galera e já faz parte da vida dela. Aquilo vai ser também parte da cultura do bairro dela ali. Então, daí as pessoas se abrem mais, né? Te leva para dentro da casa. Ah, vem aqui tomar um cafezinho, um chazinho, não sei o quê. Daí você já, nossa, nunca entraria aqui se eu fosse só um turista, sabe? Total. E Daí você a pessoa já fala de uma festa que vai ter. Você, caramba, Já só vai os se locais inserindo. estão ligados nessa festa aqui. Aí, Ou algum alimento também, muito específico. então tipo, prova esse bolinho aqui. Nossa, eu nunca vi isso, que delícia, cara. E você tem alguma história engraçada, algum perrengue que você viveu nessas aventuras? Nossa, deve ter várias. Assim, eu não lembro alguma específica, mas a Síria, por exemplo, só de estar lá, né? Eu fiquei 9 dias em Damasco, em 2016, eu acho que foi, se eu não me engano, 2016. E a guerra estava forte lá, então... Para a gente conseguir entrar já foi difícil. Eu não sabia que eu realmente ia entrar e conseguir fazer algum trabalho lá. Mas através da Unicef e da Embaixada do Brasil, em conexão com a Embaixada da Síria, a gente conseguiu entrar na Síria. E tá, beleza, entramos, mas pô, tá em guerra. Daí tinha o lance da War Zone, né? A linha de guerra ali. Então, hipoteticamente, onde a gente estava... não tinha guerra, era uma área segura. Até eu passar numa rua que eu tinha passado antes tirando foto e ver que estava destruída. O edifício que eu tirei foto, passei andando, estava destruído, os carros estilhaçados. E tinha morrido 2 pessoas ali. Nossa. Eu falei, nossa, eu passei andando ali. Então, daí eu caí na real, falei, nossa, situação de guerra, o negócio... essa War Zone, ela é viva, né? Território, tentando... avançar e, né, se defender. E daí foi um perrenguinho ali. Daí eu estava no ateliê de um artista lá que é escultor. E daí eu consegui um outro hotel para ficar, através do governo lá, conseguiram um outro hotel. E era mais perto da War Zone. Então você estava lá dormindo, daqui a pouco... Você, caramba, uma bomba, e aí a guerra aqui do tem lado. outra som, assim, um som diferente. Você, tem a guerra. Não, tá, É, eu tô aqui. sentir ela é diferente, né? Tipo, você vê os passarinhos voando E o barulhão. por causa de uma bomba que rolou ali 3 quilômetros, né? 6 quilômetros. A sensação mesmo de risco de vida, Risco né? de A gente se vida coloca num eminente outro lugar, ali. né? Daí foi isso, foi um perrengue, mas foi ao mesmo tempo uma experiência nossa, que, né, eu tive a oportunidade de ter, que assim, poucas pessoas têm, e ver, né, que o nosso planeta tem coisas boas, mas tem também situações ultra difíceis de se lidar, e ter essa consciência vivendo ali na pele é enriquecedor pra caramba, assim, né, tipo... Mas foi um perrenguinho bom. Tô vivo, né? Tamo aí, valeu, né? Mas teve vários perrengues. Acho que o que mais acontece é o perrengue, é o que eu menos mostro, na verdade. Sim. O que eu mostro ali nas mídias sociais ali
é a parte boa, mas sempre tem um As perrengue. cores espalhadas pelo mundo. E por falar nisso, não só música, né, como você indica no começo, não só a arte, mas, né, a arte no grafite e tal, você também participou de um filme. Então, estamos gravando ainda, assim, Olha, né? que Já legal, gravamos a ainda tá primeira rolando. fase. É um diretor que ele é brasileiro, e ele mora na França já faz uns 40 anos e tal. E daí ele teve essa ideia desse filme e tal, e estava procurando o ator para ser o protagonista, e acabou em mim, do nada, porque esse diretor ele vem de um cinema que é um cinema mais vivencial, que não é de ator mesmo, de carreira, de renome. Ele não quer saber disso, assim, ele quer a resposta mais natural da pessoa que está sendo filmada do que se eu fosse ator. Se eu fosse ator, eu já ia me portar diferente, já ia impostar a voz diferente. Não, ele quer algo Coisa parecido... meio Stanislavski. Quase um documentário ali. Ele indica um pouco para onde vai, mas ele deixa fluir naturalmente. Então, daí ele chegou em mim. Eu já tinha trabalhado já com atuação, mas com os meus amigos, assim, em curta-metragem, quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, adolescente, a gente pirava bastante nisso, assim, né? Tipo, agente secreto e filma. Na época das câmeras mini DVs e tal, e meus amigos, eles já tinham essa manha de filmar, de editar. Tanto que a gente fez um estúdio de criação nessa época, e eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos de ilustração para revistas e tal. E também a gente trabalhava com vídeo. Às vezes eu participava de alguma direção de arte ali e tal, e às vezes a gente fazia para brincar e eu acabava atuando. Então eu já tinha alguma certa facilidade com as câmeras ali, né? Mas essa experiência foi totalmente diferente. Não vou falar muito, porque não vou dar spoiler do filme. Mas a gente já gravou a primeira fase, que foi em São Paulo, interior de São Paulo, interior do Rio e Rio de Janeiro. E daí agora a gente quer filmar outras coisas. Vamos passar por Curitiba também. E talvez Minas Gerais e outras cidades que a gente não foi. É legal ter essa coisa de ver a sua cidade na TV, né? No filme. E você atuando nela também, né? Então o diretor acabou incluindo Curitiba porque ele me escolheu como ator. Muito legal. E daí achou importante. a minha vida acabou influenciando no roteiro do filme, que agora ele vai querer filmar aqui em Curitiba e pegar algumas cenas aí que eu não vou contar. Legal. E a Ana também fez um trabalho aí recentemente, um livro, né, Ana, para falar sobre cinema. Conta pra gente aí como é que foi isso. Então, esse livro foi a convite de um professor aqui da PUC, né? E a gente tem outros artigos também nesse livro. Ele saiu... Tá em e-book, tem a versão física, mas é só, né, para quem escreveu. Mas ele tá disponível em e-book. E o nome do livro é Cinema, Análises e Linguagens. E ele tem vários artigos de diversos pesquisadoras, que tentam analisar essa questão da linguagem do cinema, essa representatividade. Então, tipo, o meu artigo, quando o irmão estava falando lá no comecinho, me lembrou, né, dessas influências eurocêntricas que a gente tem, né, estadunidense também. E o artigo que eu escrevi, ele veio para analisar justamente isso, né? Então, a cultura universal, né, que a gente tem. Então, tipo, para ser arte tem que vir de lá, né, de um determinado país, de uma determinada cultura. Mas isso daqui não é arte, né? E como que isso se representa, né? Como que isso afeta a nossa vida, a nossa identidade, né? A nossa cultura. E dentro desse livro eu vou investigar isso, eu vou analisar isso, né? Trazendo para um contexto étnico-racial, né? Como que a cultura universal ela afeta na construção da nossa identidade, assim. Como mulher negra, como homem negro, como pessoas brasileiras também, né? E dentro desse livro tem outros artigos assim super interessantes, indico. Vamos deixar na descrição. Mas é basicamente isso, assim. E daí tem análise, por exemplo, do artigo que eu estava lendo,
que é a análise da mulher negra dentro do cinema, assim, né? Então, como que isso dá, né? Por que uma mulher negra tem determinados papéis, né? Ou faz determinadas atividades. Então, ele, dentro da perspectiva do cinema e cultural também, tem acho que uns 20 artigos, deve ter. Então, daí os pesquisadores vão nessa linha, assim, sabe? A construção do cinema. Isso. É muita arte, né? Muita arte. É muita arte. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando também enquanto a gente conversava? Porque, Ana, hoje você trabalha como professora no ensino básico? Não, eu dou aula num cursinho pré-vestibular, que é como professora voluntária. Mas agora eu trabalho como coordenadora pedagógica de uma escola de robótica. Ai, que legal! Por isso que você falou que você veio no PC. Exatamente. Porque eu escutei numa entrevista do Rimon, ele falando que faz workshops com crianças. Sim. Então, eu queria perguntar um pouco para vocês dois, assim, porque aqui a gente tem um multiartista e a gente pode dizer uma multiteórica? Pode ser. A gente tem pessoas que são multi. Gente, a Laura é muito multi. Ela é multi demais até para mim. Ela faz cada coisa que eu fico assim, meu Deus, de onde você tirou isso? Então, assim, como temos pessoas assim que se aventuram, né? Eu fiquei pensando um pouquinho assim de perguntar para vocês um pouco de como que vocês percebem isso nessa formação das novas gerações, porque nós estamos num espaço universitário, né? O nosso lema é a multiversidade e uma das coisas que a gente preza bastante é para que os estudantes se aventurem, para que eles se permitam, para que eles tenham na vivência universitária esse lugar de experimentação. Inclusive o nosso espaço aqui é um desses lugares, né? Nós temos vários projetos que prezam por isso. Então eu queria que vocês partilhassem assim para a gente ir caminhando para o fim do nosso papo, né? Como que vocês tudo legal, muito bom. Tinha que ter aquele Como que vocês percebem o valor dessa experimentação, assim, na formação de pessoas tão interessantes quanto vocês, assim? Eu acho que essa experimentação vem de quando você entende, e é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos, né? Mesmo estando na fase de vestibular, que é uma fase terrível, um pouquinho, né? Que a gente fica muito perdido, a gente não sabe, né? E aí, né? O que vai ser e tal. Eu tento passar para eles que quando a gente entende que nós somos pessoas criativas, acho que as coisas mudam. Porque foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu entendi que eu era uma pessoa criativa e que isso é habilidade que eu preciso desenvolver, assim como qualquer outra habilidade, as coisas começaram a ficar mais leves, assim. Então, eu tento trazer isso para eles, pegar e falar assim, olha, vocês aprendem de maneiras diferentes, então vocês precisam entender como que vocês aprendem, para vocês conseguirem aprender. Se vocês irem para tipo, não, eu preciso fazer um texto, mas às vezes desenhando você consegue fazer, sei lá, um desenho que resume ali uma teoria que você precisa aprender para um vestibular, está tudo certo, né? Então eu tento trazer essa questão da criatividade e até para os aluninhos lá da escola, né? Porque uma escola de robótica, eu não dou aula, mas eu sempre tô por ali, né? Tô com eles. E trazer essa perspectiva da criatividade, porque eu acho que a criatividade muda tudo. Acho que muda tudo. E eu falo que a criatividade ela é uma super brother da liberdade. Então, quando a gente tem liberdade com responsabilidade, né? E não a liberdade de, fazer o que se quer. Na hora que quer. Mas a liberdade com responsabilidade você se sente seguro de si, né? Então, se você... Isso eu tento trazer para a sala de aula, eu tento trazer para os aluninhos lá da escola, que é o acolhimento. Então, quando você se sente acolhido, você tem confiança, você se sente que você está num lugar seguro. Você sente que você pode ter a liberdade com responsabilidade e você pode ser criativo. Porque você não vai ter medo de falar alguma coisa, você não vai ter medo de, tipo,
Uma vez, um professor chegou para mim e falou assim, Ana, eu vou te fazer uma pergunta idiota. Eu falei, não existe pergunta idiota. Então, você pode falar comigo o que você quiser. Se você está com é uma dúvida de um plano de aula. Se você está com dúvida disso, não é idiota. Às vezes, a tua dúvida é de outro professor e a gente não sabe. Só que quando a gente tem esse medo de, tipo, eu não vou fazer isso, não vou perguntar, porque o coleguinha, né? A gente leva a dúvida para casa? Então, eu tento trazer esse ambiente acolhedor, porque eu acho que quando a gente se tem liberdade, quando a gente tem acolhimento, a gente consegue ser criativos. E a gente consegue lidar com as diversidades da vida, assim, né? Então, passar no vestibular, né? Decidir um curso, estudar para uma prova. Então, eu acho que a criatividade ela é a chave de muita coisa, se não tudo, assim. Então, quando eu entendia e consegui alocar a criatividade na minha vida, as coisas mudaram muito, as coisas começaram a ficar mais leves. Eu até penso assim, se eu tivesse feito isso em filosofia, talvez eu não teria sofrido tanto, né? Mas e o design, ele trouxe isso. Trouxe, junto com tanto a teoria quanto a questão da arte também, porque a gente estuda e a gente precisa beber muito de arte, né? Da fonte dessa fonte artística, assim. Então, eu admiro muito a arte de rua, então sempre estou ali na contemplação, sempre vendo onde tem, quando apaga, também que eu fico triste, mas né, enfim, é a vida. Museus também, eu gosto muito de ir, mesmo acreditando que a arte ela não está só em museu, ela está em todo lugar. Eu tento trazer esse repertório e mostrar para os meus alunos esse repertório também. Assim, eu acho que isso é o caminho para as coisas se tornarem... A vida é pesada. Né? Tem os probleminhas ali, as adversidades. Então, quando a gente se situa assim, tipo, beleza, aqui eu estou num ambiente seguro, eu vou fazer meu ambiente seguro também, que eu possa criar, que eu possa ter a minha liberdade. Então, beleza, as coisas vão para frente. E aí, Ramon? Eu acho que, assim, desde que a gente nasce, né, a gente é colocado barreiras e formas de filtros, né, na gente, assim, você não pode fazer isso, você não pode comer isso, você não pode fazer não sei o quê, que é uma forma de proteção, mas é uma forma que a sociedade também limita a possibilidade das pessoas de serem o que a gente nunca imaginou ser. Então, quando eu faço um workshop, uma aula com as crianças, eu acho que é isso, é um espaço da liberdade da pessoa, dela ser o que ela quer ser, dela se divertir, e mais uma possibilidade de expressão para a pessoa, ou que vire o trabalho, ou dela saber que existe esse outro ponto de vista, essa outra forma de viver também, que não é só num trabalho normal, como todo mundo, né, como a gente é empurrado para ser, mas também há outras formas de viver, há pessoas que se divertem vivendo e trabalhando, né, e são criativas e fazem coisas que nunca ia imaginar que ia ser feita. Então, abrir essa possibilidade assim, para os jovens, eu acho que é a minha missão assim, quando eu faço a oficina. E tirar eles um pouco dessa ideia assim, né, que já tem maçante, que a vida realmente, igual ela falou, é difícil. Então, que tem também outras possibilidades. Assim, é mais... Isso, nem que seja assim, que a pessoa não use isso para a vida, para a carreira dela, mas naquele momento ela tem esse tempo de respiro, de poder fazer uma coisa criativa sem julgamento de ninguém, sem os filtros que a sociedade dá. Então, acho que é isso. Assim, para mim, é um momento de liberdade assim, para os meus alunos que eu gosto de ter. Assim. Então, o meu método de ensino não é muito teórico, ele é bem livre, assim, ele é bem na prática. Vamos pintar aqui? Não quer pintar esse? Beleza, fica ali olhando, se você quiser, tá tranquilo, sabe? Então, é isso, assim, o meu método de desse ensino. Espaço seguro, desse espaço seguro. É um espaço livre, assim, né? E para quem está começando? Para quem está começando com se namorar aí da arte, seja qual for, da música, mas aí especificamente do grafite, do desenho e tal, o que você... Quais os caminhos das pedras? Uma dica, hein? O segredo, uma dica de milhões. 3 passos. Dica de milhões. 3 passos para o sucesso. Não, eu acho que é se colocar mesmo, é fazer, não ter vergonha, mostrar, receber feedback
crítica e saber lidar com isso, tentar ver desse outro ponto de vista da outra pessoa, também ter sua convicção mesmo. Vai ter muitos momentos que vão falar que é ruim, que vão falar que não vai dar certo, que não dá dinheiro, mas manter essa rebeldia, assim, né? Essa convicção que é o que você quer fazer e se colocar de verdade mesmo, não ficar só ensaiando em talvez ser, fazer, mostrar e ter essa atitude de colocar no mundo mesmo o que você quer fazer, porque o tempo passa, né? Assim, a gente tem pouco tempo e também o nosso corpo vai, né, sofre as ações do tempo, enfim, a gente tem que aproveitar assim. e fazer. Assim como a arte na rua. Fala assim, irmão, porque eu disse que a gente tem quase a mesma idade. Fala assim. Então, para quem nasceu no final dos anos 80, por aí, já está sentindo que o corpo não é o mesmo, não é a mesma coisa. Então, é isso, aproveitar enquanto é jovem, e se não é jovem também, tem tempo, tem muitos artistas que começaram depois de mais velho, de 50 anos, 40 anos. Sempre há tempo. Se a gente está aqui, está nesse espaço-tempo, e agora é a hora, e eu acho que é isso aí, de se colocar e fazer mesmo. Assim. Legal. Colocar a cara. Colocar a cara. Se expor, né? Bom, gente, estamos acabando, né? Estamos acabando. Vamos continuar. A rebelde, Seja viu, assim. gente? Viu, gente? É assim que Já eu sofro. plantou sementinha, já. Já. Para a gente ir finalizando, se caminhando para o final da nossa conversa, que está muito boa, a gente faz uma rodada de recomendações. E essas recomendações são livres, pode ter afinidade com o que a gente conversou, pode não ter. A Ana, eu falei que ela está proibida de também não recomendar o livro dela. É livre, né? O mas Rimão não já tanto. começou recomendando também o EP, e assim a gente vai colocando tudo. Mas uma dica aí, uma leitura, um filme, uma atividade, uma experiência. Tá. Então, o livro, né, que eu ajudei a compor, então ele está disponível em e-book pela Biblioteca da USP. Vocês vão disponibilizar o link também, né? Então daí fica mais fácil. Fica mais fácil de achar. E eu indico também 2 museus aqui de Curitiba, que eu gosto bastante, que é o Museu Egípcio, que nem todo mundo conhece, né? Que é muito legal. E agora eles abriram, ele era menor, e agora eles abriram uma outra parte lá, que agora eles estão com 2 múmias lá, né? Então olha é bem... só. Tem que ir lá de novo, então. Tá bem legal. E o Museu de Arte Indígena, porque o irmão falou, né, das artes essenciais. Achei bonito também. Quando ele estava falando, me veio isso na cabeça, porque a gente não... Eu tenho essa sensação, pelo menos, que essas artes não são tão valorizadas, né? Então, e para estar valorizada precisa, enfim, às vezes outras pessoas se apropriarem, outros países se apropriarem, para as pessoas pararem para olhar. Então, o Museu de Arte Indígena, ele é muito legal. Tem a visita guiada, então... Não vou dar spoiler, mas assim, a experiência é muito boa. Então, eles explicam um pouco até de animais, de flora, fauna, os utensílios deles. Isso eu vou ter que falar porque é muito legal. Tem uma canoa no meio do museu. Ah, que legal! É muito legal. E eles vendem produtos também lá. Mel, acho que sal e pimenta dos povos indígenas aqui do Paraná. Então, eles fazem essa venda, você pode comprar e tal. Tem artesanato também. Então, é uma experiência assim, muito legal para descobrir um pouco das nossas raízes, né? Onde que fica? Fica no Água Verde. Ah, legal. É só digitar MAI com um I, né, no final, que daí já vai aparecer. Tem que agendar visita, assim, né, com antecedência. É uma visita bem tranquila, assim, tipo, eu fui com os meus sobrinhos, porque eu amo levar meus sobrinhos para esses lugares, eles piram, e eles vão explicando, se você tem dúvida, eles vão orientando, assim, então é muito interessante. E daí, no final, você experimenta o mel deles, o que eles produzem ali, e você pode estar comprando. Então, essas são as suas recomendações. Isso. Ótimas. Obrigada. E aí, então, eu vou recomendar... Eu tenho várias recomendações, né? Não sei se eu fazer uma posso lista. aí, mas... Eu vou começar com o Pico Anhangava, que é aqui perto de Curitiba, que dá para subir em 1 horinha, assim. Acho que é uma imersão legal na natureza ali. Tem que ter uma preparação, assim? Não precisa muito.
Eu ia perguntar, porque... Não, você vai suar, não vai ser fácil, Acho que a recomendação é levar água, né? Bastante leva água, leva protetor, leva um chapéuzinho e Uma um tênis frutinha. confortável. Mas dá pra ir. Umas castanhas, dá pra ir, é tranquilo. E a vista lá é linda, você vê a cidade de longe, né? Você vê Curitiba ali, e do outro lado é o litoral. Então é uma experiência linda para ver a cidade de outro ponto de vista, né? Fui no Pão de Ló esse fim de semana. Hoje que eu não tô com o corpo doendo. Então, por isso que eu disse convictamente que tem que ter uma... Eu acho que a Anhangaba ali é a mais tranquila, assim, né? Mas... vai cansar, mas é isso. Tem que usar essa máquina do nosso corpo aí que funciona. Dá certo. E daí, vamos ver, de música... Eu estava ontem fazendo um som com o B-Face, que é um rapper daqui de Curitiba, que é muito massa. Ele está há muito tempo já fazendo e pouco reconhecido. Então, eu acho que é necessário aqui falar dele. Conheço ele. Aí, ó, ela já conhece, então. Eu estava fazendo um som com ele, então em breve teremos... Em breve não, né? Porque demora essas coisas de... Até você começar a música, até você publicar ela, demora bastante. Mas teremos aí um feat. E deixa eu ver. Acho que é isso. Agora, de dicas. O EP que eu vou colocar lá, o link no YouTube. Vejam meu EP também, escutem lá, Caburé, que tá só no YouTube. Tem 3 músicas no Spotify, né? Tem 3 músicas no Spotify, uma com a Tuyo, feat Tuyo, que é muito legal. A galera... que são praticamente meus irmãos, assim, de tanto confundirem eu com o Jean Machado, que é o cara da banda ali. Eu falei, vamos fazer um som junto, então, pra daí já ninguém confunde, incorpora e tudo certo. Então, escutem, tem também, sei lá, meus clipes lá no YouTube. É isso. Legal. Vamos lá. Indicações. Bom, as minhas indicações começam por uma mais genérica, que é vamos nos apropriar, nos aproximar, conhecer, né, os nossos artistas locais, né? Agora que a gente pode afirmar com convicção, temos brasilidade curitibana. Temos. Né? Então, acho que passa bastante por isso. E eu tinha anotado um cara que a gente conversou um pouquinho antes, assim, que é um artista que a gente encontra de tanto em tanto ali pelo centro e que eu gosto de acompanhar, que é o Wes Ventura, não sei se vocês conhecem. Meu amigo também fiz um feat com ele, daqui a pouco a gente vai lançar. Quero ver ele aqui na Mesa Amarela, hein? Vamos lá. Muito legal. Então, fica aqui a indicação do Wes, a gente vai deixar a página dele ali, né? E enquanto a Ana comentava sobre a fotografia, eu anotei aqui, essa indicação vai ser surpreendente, Laura. Para a galera seguir, a gente deixa lá o @ né, do João, que grava a gente aqui na Mesa Amarela. Porque tem muita foto legal na página dele, muito bonita, da região aqui do Paraná, Santa Catarina, né? Então, acho que vale a pena também o pessoal conhecer aí a nossa equipe de bastidor, Nossa né? equipe de bastidor, que tem que nos aguentar. Fica os cabelos em pé. Eu lembrei de outra indicação que eu ia falar, só que eu esqueci na hora. Eu acho super importante, que é um livro, uma autobiografia de um africano que foi escravizado no Brasil, né, durante a colonização, a invasão. E eu acho que é um arquivo muito rico e que poucas pessoas sabem que existe. Se chama Autobiografia de Baquaqua. B-A-Q-U-A-Q-U-A. Que é muito interessante ver esse ponto de vista, né, do escravizado. E, assim, eu não vejo ninguém divulgando esse livro, não vejo nas escolas, em nenhum lugar, assim. Eu acabei achando através da internet. Eu acho que é riquíssimo a gente ver esse ponto de vista, não através dos colonizadores, né, dos opressores, e sim através do oprimido, né? Então, acho que é super interessante e não queria perder essa oportunidade aqui. Nossa, que bom que a gente começa a ter esse tipo de publicação, né? Já demorou demais, né? Legal. Vamos colocar todas essas. Bom, eu vou fazer uma recomendação de uma vivência, assim, bem óbvia, mas que eu achei que é importante se fazer.
Esses tempos atrás, eu e meu namorado, a gente começou a jogar peteca nas... Peteca, Ai, gente, Peteca. vocês entendem quando eu falo que a internet pessoa então tem um vamos lá. jeitinho que é dela? Vamos lá. E a gente se apaixonou por isso. E aí a gente começou a... Como é um esporte muito fácil de você jogar em qualquer espaço, assim, né, gente? Então, acho que qualquer praça... vamos jogar lá. Vamos jogar, passar vergonha. Fácil e singular. E aí, só que aí isso começa a nos dar uma dimensão do espaço público, né? Então, assim, uma coisa é você ir jogar num lugar onde tem mais... uma praça mais habitada, às vezes a gente vai numa praça que é menos habitada, mais escura, mas aí tem mais árvores e tal, e aí às vezes as pessoas passam por ali, as crianças começam a interagir com a gente, assim... e então a gente descobriu que todas as crianças gostam de jogar peteca, mas talvez nenhum adulto tenha coragem. Mas eu queria recomendar isso. Se a gente em algum momento puder fazer alguma exploração do nosso espaço, algo que talvez a gente faria em casa, como ler um livro ou só deitar na esteira, assim, e ficar lá de boa, que a gente pudesse começar a fazer isso em um espaço público para começar a escutar mais da conversa do povo. Eu sou comentarista profissional da conversa das pessoas. Assim, fico na minha cabeça. Mas acho que isso dá para nós esse lugar um pouco de carinho, assim, essa afetividade do espaço público começou a vir com isso, assim. Pode não ser peteca, gente, pode fazer outra coisa. Ah, tá bom. Mas... Você deixou a sua observação. Mas acho que esse espaço público pode ser mais nosso, assim. Essa é a minha recomendação. Gente, muito obrigada por vocês virem, Ana, Rimon, Adri, topar aí essa jornada nova aí com a gente. Estávamos ansiosas, Estávamos né? ansiosas. Quero agradecer ao João, né, que vai ter que nos aguentar mais um pouquinho, mas siga firme. Agradecer a FTD, nossa patrocinadora, junto com a Chamex, né, que nos dá apoio, nos patrocina, nos viabiliza aí todo esse bate-papo legal. A equipe do Farol, né, que nos acompanha aqui. A todos vocês que estiveram conosco. E a gente espera que possa render mais papo, mais conversa. E até a próxima, pessoal. E a gente quer ver mais Rimon na universidade. Mais Rimon na universidade. A gente vai arranjar umas paredinhas aí pra você. Eu vi que tem vários murais aqui, falta o meu. Isso. Então, vou trazer. Tá bom? Isso, obrigado pelo convite aí. E, agora que eu vi que vocês falaram que a FTD, né, apoia, eu já fiz ilustração para livros da FTD. Olha que legal. Então, de alguma forma, estamos aí. Tamo junto. Que legal, Tamo junto. legal. Obrigada também, estou muito feliz por participar aqui. Enfim, né, eu sou filha da PUC, então gosto muito desse ambiente. É a herdeira aqui. Então, enfim, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz desse papo. Eu te sigo nas redes sociais, sempre admirei você. E agora, para mim, também está sendo muito especial. Um momento muito de encontro. E é isso. Obrigada mesmo pela contribuição, né? Pela construção que tivemos aqui. Que legal. Obrigada, gente. Obrigada, e gente. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.